Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num documento histórico bem fascinante, sabe? A Carta Encíclica Inscrutabile Dei Concilio. Isso do Papa Leão XIII, né? Logo no comecinho do pontificado dele, abril de 1878. Exato. É um texto que, assim, mostra muito claramente as preocupações que a Santa Sé tinha na época sobre o que eles chamavam de males da sociedade moderna. E não só aponta os problemas, né? Também já vem com as soluções, claro, pela ótica da Igreja. Isso. Então a nossa ideia aqui é explorar os pontos principais dessa encíclica, tentar sacar a visão de mundo que ela traz. E é super importante lembrar, né? É um documento com uma carga histórica, religiosa muito forte. Sim, nosso objetivo não é concordar nem discordar. É mais apresentar as ideias que estão lá na fonte de forma imparcial. Buscando entender o contexto, a mensagem do Leão XIII naquele momento, em 1878. Perfeito, então tá, vamos começar a abrir isso. O que exatamente estava tirando o sono do Papa naquela época? Ele começa com um tom bem pesado, né? Começa assim. Logo de cara ele fala de um triste espetáculo dos males que, para ele, assolavam a humanidade. E ele dá exemplos, né? Lembro de ler sobre a subversão geral das verdades supremas, que ele via como a base de tudo. Isso. E também uma audácia dos espíritos, tipo uma rejeição geral de autoridade legítima. Fala de muitas brigas internas, conflitos e guerras. E tem mais, né? Desprezo por lei moral, por justiça. Uma ganância sem fim por coisa material, esquecendo o lado espiritual. Exatamente. E ele bate também na má administração pública, desperdício, corrupção. Critica até quem se dizia defensor da pátria, mas agia de má fé. Parece uma crise geral mesmo. Moral, política, social. Ele usa umas palavras bem fortes, tipo peste mortal. Usa mesmo. Peste mortal, furor insensato. A linguagem é intensa. Mostra uma sensação de crise profunda, quase um pânico, sabe? É verdade. Isso reflete muito as tensões do século XIX. A gente tem que lembrar da unificação da Itália, que tinha acabado de acontecer. Ah, sim, a perda dos territórios do Papa. Exato. Um desafio direto ao poder temporal e espiritual do papado. Essa encíclica é uma resposta bem direta a tudo isso. Faz todo sentido essa conexão com a perda do poder temporal. E, para ele, Leão XIII, qual era a raiz, a causa principal de todos esses males que ele descreve assim tão dramaticamente? Olha, ele é bem direto. No parágrafo 3, ele crava: a causa principal é o desprezo e na rejeição dessa santa e augustíssima autoridade da Igreja. Então a culpa era de quem rejeitava a Igreja. Na visão dele, sim. O argumento era que os inimigos da ordem pública atacavam a Igreja de propósito. Por quê? Porque eles entenderiam que a Igreja era o que sustentava a ordem social. Então, para derrubar a sociedade, tinham que derrubar a Igreja primeiro. Era essa a lógica. Entendi. E como que esse ataque à Igreja acontecia na prática? O que a encíclica diz sobre isso? O texto lista várias coisas. Por exemplo, leis que o Papa achava que iam contra a própria estrutura divina da Igreja Católica. Havia um desprezo claro pelo poder espiritual. Dificuldades impostas ao trabalho do clero. E tinha coisa mais concreta também, né? Tipo, fechar ordens religiosas. Sim, exatamente. A dispersão de ordens religiosas, o confisco de bens da igreja. E ele faz questão de dizer que esses bens eram para sustentar o clero e ajudar os pobres, né? Claro. Outro ponto era tirar as instituições de caridade do controle da igreja, passar para o governo secular. A encíclica fala também de uma liberdade desenfreada no ensino, na imprensa, como se isso ajudasse a espalhar erros, né? Isso. E aí volta para o ponto central. A perda do principado temporal, o poder político nos territórios papais. Essa questão do principado temporal parece que está sempre ali, né? O que significava exatamente para o Vaticano? Qual era o X da questão? Essa é a famosa questão romana. E era, assim, fundamental para eles. A perda dos estados papais em 1870 não foi só uma derrota política ou militar. Era mais que isso. Muito mais. Era vista como uma violação, um ataque à independência que o Papa precisava ter para exercer a autoridade espiritual sobre a Igreja no mundo todo. Sem estar subordinado a nenhum rei, a nenhum governo. Exatamente. A soberania sobre um território era vista como a garantia dessa liberdade. Leão XIII herdou isso do Pio IX e achava crucial, não só para a Igreja, mas para a estabilidade da sociedade como um todo, como ele argumenta aqui. Entendi.
Essa independência era a chave. Bom, então, diante desse quadro de males e dessa causa identificada na rejeição à igreja, quais são os caminhos, os remédios que ele propõe? Qual a ideia geral por trás? A lógica principal, que está lá no parágrafo 5, é que uma sociedade estável, uma civilização de verdade, precisa de base sólida. E essa base seria? Para Leão XIII, seria a verdade eterna que a Igreja revela. As leis da justiça e do direito baseadas em Deus e um amor sincero entre as pessoas. Se a sociedade se afasta disso, ela desmorona. Então os remédios buscam restaurar isso com a igreja no centro. Exato. Os remédios tentam trazer esses fundamentos de volta sob a liderança da igreja. Faz sentido. E o primeiro remédio parece ser justamente esse: reafirmar o papel histórico da igreja. Essa parte é muito interessante. Ele defende a igreja como a grande civilizadora. Com certeza. Ele argumenta que foi a igreja que levou a luz da verdade para povos selvagens, supersticiosos, que aboliu a escravidão, ou lutou por isso, que restaurou a dignidade humana. Ele também acredita a igreja o avanço das ciências, das artes, a criação das instituições de caridade. Sim, e até a melhora dos costumes, na vida privada e pública. É quase como se ele dissesse, olha, tudo que vocês valorizam na civilização moderna veio daqui, da igreja. É uma defesa bem forte. E ele contrasta essa verdadeira civilização, baseada no cristianismo e guiada pela igreja, que ele descreve como tempos bons, de paz, com a situação da época dele, que ele chama de falsa civilização. E o que seria essa falsa civilização? Seria marcada justamente pelo desprezo à autoridade, por espalhar erros, pela impunidade, pela opressão dos cidadãos de bem. Fica claro que, para ele, não tem civilização de verdade fora da influência moral e espiritual da igreja. Ele está tentando resgatar essa narrativa num momento em que muita gente via a igreja como um freio para o progresso, né? Exatamente. Uma tentativa de reafirmar a relevância da igreja. Seguindo essa linha, o segundo remédio é bem lógico: restaurar o respeito pela autoridade da igreja e principalmente do Papa. A encíclica gasta um bom tempo elogiando o papado, né? Gasta sim. O argumento é que a Sé Apostólica, lá em Roma, foi chave para juntar os cacos da sociedade antiga depois da queda do Império Romano. Ele usa umas imagens fortes: facho amigo, âncora de salvação. Isso, vínculo sagrado que uniu as nações na mesma fé. O papado é pintado como centro de doutrina, de paz, de conselho. E ele cita alguns papas como exemplo, né? Leão Magno. Sim, Leão Magno enfrentando Átila, Alexandre III contra o imperador Barbarossa, Inocêncio III no auge do poder papal, Pio V na batalha contra os otomanos. São todos papas que afirmaram a autoridade da igreja em momentos difíceis. Exato. Figuras que representam essa afirmação contra poderes seculares ou ameaças externas. A mensagem é clara. O papado sempre foi uma muralha da ordem e da civilização e precisa continuar sendo. Ele também foca muito na Itália, dizendo que o país deve sua glória, sua cultura aos papas. É uma resposta direta aos nacionalistas italianos da época, né? Sem dúvida, que acusavam o papado de ter atrapalhado a unificação e o progresso da Itália. Ele rebate isso de frente. Essa defesa toda do papado era para responder a esses movimentos nacionalistas, liberais, que viam a igreja como algo a ser superado. Com certeza. É o choque de duas visões de mundo. Uma que vê a religião e o Papa como essenciais para a ordem social, e outra que quer construir a sociedade em bases seculares, nacionais. E essa defesa toda leva, de forma bem clara, ao terceiro remédio: a restauração do poder temporal. Como que ele justifica esse pedido, que politicamente parecia tão difícil na época? Leão XIII insiste que não é por ambição, nem por desejo de domínio. Qual a justificativa, então? São 3 pontos. Primeiro, ele diz que é um dever do cargo dele, um juramento que ele fez. Segundo, que esse poder territorial é necessário para garantir a plena liberdade do poder espiritual. Aquela ideia de independência que a gente falou. Exato. Para que o Papa não seja súdito de ninguém. E terceiro, ele liga isso diretamente ao bem público e à salvação de toda a sociedade humana. Como assim? A estabilidade do mundo dependia disso. Na visão dele, sim.
A estabilidade geral dependia da liberdade e da saúde da igreja, que, por sua vez, dependiam dessa independência territorial. Entendi. E ele chega a pedir apoio? Chega, ele renova os protestos do Pio IX contra a tomada de Roma e dos territórios papais e apela aos governantes para apoiarem a igreja nisso. E essa questão ficou em aberto por muito tempo, né? Ficou quase 60 anos, até o Tratado de Latrão, em 1929, que criou o Vaticano como conhecemos hoje. A encíclica mostra o quanto eles acreditavam que essa independência política era condição essencial para a missão da igreja. Além dessas questões mais, digamos, externas, a encíclica olha para dentro também, né? Propõe remédios para a própria comunidade católica. O quarto remédio é sobre fortalecer a fé e a união interna. Exatamente. O Papa pede aos bispos para trabalharem para aumentar o amor da religião nos fiéis e para garantir uma mais profunda submissão de espírito e de vontade aos ensinamentos da Igreja e do Papa. Ele pede para rejeitar ideias contrárias à fé, né? Cita até condenações anteriores. Sim, faz referência a condenações do Pio IX e do Concílio Vaticano I. Aquele concílio importante, recente na época, de 1869-70, que definiu a infalibilidade papal em certas questões. E tem uma parte sobre educação também, filosofia. Tem sim, e é bem importante. Leão XIII recomenda muito a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Ele viu o tomismo como a base mais segura para a formação dos católicos e para dialogar ou refutar as ideias modernas. Não como algo contra a razão. Não, pelo contrário. Ele achava que era o melhor jeito de harmonizar fé e razão e defender a verdade revelada dos erros filosóficos da época. Esse incentivo ao tomismo virou uma marca do pontificado dele. Interessante. E por último, o quinto remédio vai lá para a base da sociedade, a família. A encíclica dá uma atenção especial para a reforma do lar cristão. Sim, o raciocínio é que qualquer reforma social de verdade tem que começar na base, na família. Leão XIII trata o matrimônio como sacramento, símbolo da união de Cristo com a Igreja. E a partir daí ele critica as leis civis que estavam começando a tratar o casamento só como um contrato, né? Que podia ser desfeito. Critica duramente. Ele prevê consequências ruins disso. O que ele chama de concubinato legal, o casamento só no civil. A falta de compromisso entre os casais, filhos desrespeitando os pais. O enfraquecimento geral dos laços familiares, separações. Ele usa a palavra funestas. Não podem brotar senão galhos estragados. A saúde da sociedade dependeria da saúde da família cristã. Então a ideia é que os católicos sigam as regras da igreja para o casamento, vivam os deveres familiares Isso, e apoiem associações católicas também. isso. Parece uma estratégia de reconstrução social começando pela base mesmo. Uma visão bem orgânica da sociedade. Família como raiz. Se a raiz está doente, a árvore toda sofre. Essa ideia da família como base da sociedade vai continuar forte na igreja depois disso, né? Muito forte. Vira um tema constante no ensino dos papas dali para frente. Apesar desse diagnóstico inicial bem sombrio, a encíclica termina com alguma luz no fim do túnel. Tem esperança. Curiosamente, sim. Depois de pintar esse quadro tão pesado, Leão XIII termina com uma nota de esperança. Ah, é? Ele lembra que Deus fez as nações do mundo curáveis. Expressa confiança que, com o esforço da Igreja, unida sob os bispos e o Papa, a humanidade ia achar o caminho da salvação e da prosperidade verdadeira. Que estaria claro na obediência à igreja. Exato. Na submissão à Igreja e no magistério infalível desta cátedra apostólica. A fé na missão divina da Igreja como solução final é total. Resumindo então nossa conversa, a Inscrutabile Concilio é tipo uma fotografia das preocupações do Leão XIII em 1878. Uma crise de autoridade, de moral, de fé. E a causa, o afastamento da Igreja Católica. Isso. E a solução proposta é clara. Voltar para a centralidade da Igreja, sua autoridade, seus ensinos, seu papel histórico como guia da civilização. Uma visão que coloca a Igreja não só como algo espiritual, mas como a base da própria ordem social, da moral, até do progresso. Exatamente. E como a gente viu, essa visão batia de frente com as grandes correntes da época. Secularismo, liberalismo, nacionalismo. A encíclica é um testemunho forte desse confronto,
oferecendo a visão católica tradicional como resposta para a modernidade que estava surgindo. Uma análise muito esclarecedora de um documento e de uma época de muita mudança. Para quem nos ouve, fica aqui uma reflexão, talvez. Pensando em tudo que mudou de 1878 para cá, socialmente, culturalmente, politicamente, será que ainda ecoa alguma coisa daquelas preocupações do Leão XIII sobre autoridade, verdade, secularização, o papel da religião na vida pública, o que ainda ressoa, mesmo que de forma diferente nos debates de hoje, e o que mudou completamente? Bom, chegamos ao fim da nossa conversa por hoje.